Como é que é, people? Conforme dito, hoje nós vamos falar acerca da física nuclear. O que seria essa coisa de física nuclear? Basicamente, a física nuclear ela é a parte da física que vai estudar as interações a nível do núcleo. O que é que eu estou a dizer? Nós vamos fazer uma pequena revisão, primeiramente, acerca da estrutura do átomo. Nós sabemos que o átomo ele é constituído por duas partes. A parte central daqui do meio, que nós chamamos de núcleo, e a outra parte daqui de fora, que nós chamamos de eletrosfera. O que acontece? O núcleo ele é constituído por duas partículas, ou seja, ele é constituído pelos prótons. Os prótons são partículas com carga elétrica positiva e são constituídos pelos nêutrons. Os nêutrons, que são partículas sem carga elétrica. E a outra parte do átomo é exatamente a eletrosfera. A eletrosfera é a parte onde nós encontramos os eletrões. Os eletrões, que são partículas com carga elétrica negativa. Então, basicamente, este é um pequeno resumo de como é que nós encontramos a estrutura do átomo, constituído por duas partes. Não se esquece, o núcleo e a eletrosfera. E no núcleo nós temos os prótons com carga elétrica positiva e os nêutrons. E na eletrosfera nós encontramos os eletrões, que são partículas com carga elétrica positiva. Então, de seguida, um átomo ele é basicamente representado através da seguinte maneira. Nós temos a forma genérica como nós podemos representar um átomo. Um átomo basicamente é representado por X a Z, onde este X ele representa o símbolo químico do elemento. Representa o símbolo químico do elemento. Por exemplo, se nós estivéssemos a tratar, por exemplo, de cálcio, no lugar de X, nós teríamos um Ca. Se estivéssemos a tratar, por exemplo, do carbono, no lugar de X, nós teríamos C. Então, o X representa o símbolo químico. O A, ele representa o número de massa. O A representa o número de massa, ou em outras literaturas é comum encontrarmos como massa atômica. Então, existem esses dois nomes para este elemento A, que fica aqui na parte de cima: número atômico ou número de massa. E Z, por sua vez, representa o número atômico. Então, esta é que é a representação genérica do nosso elemento. Então, o que acontece? Nós sabemos que, por sua vez, o número atômico num átomo é estável, ou seja, um átomo estável é aquele que possui igual número de prótons e de eletrões, ou seja, tem o mesmo número de cargas positivas e o mesmo número de cargas negativas. Então, o que acontece? Quando nós temos um átomo estável, o que acontece é que ele vai obedecer esta relação, em que Z, ou seja, o número atômico do elemento, vai ser igual ao número de prótons, que vai ser igual ao número de eletrões. Ou seja, quando tivermos um átomo estável, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Então, este átomo é estável e é neutro. E, por sua vez, existe uma outra relação que nos permite determinar o número de massa possuindo nós o número de eletrões ou o número atômico, ou por sua vez determinar o número de nêutrons possuindo o número atômico e o número de massa. Então, esta relação muito simples é dada pela seguinte fórmula: A igual a Z mais N, onde A já foi referenciado, que é o número de massa ou a massa atômica. E Z, por sua vez, representa o número atômico. Agora, o N representa o número de nêutrons. Então, essas relações são muito importantes e nós vamos usar basicamente para resolver muitos exercícios que nós vamos ver a seguir. People, conforme dito, agora nós vamos falar acerca dos elementos isóbaros, isótopos e isótonos. Afinal de contas, o que seriam cada um desses elementos? O que seriam elementos isótopos, isóbaros e isótonos? Então, o que acontece? Vamos começar com os elementos isótopos.
Os elementos isótopos são basicamente dois elementos químicos, dois ou mais elementos químicos que apresentam o mesmo número atômico. Ou seja, são elementos que apresentam o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons e o mesmo número de eletrões, no caso de um átomo estável. Então, nós podemos ter uma coisa parecida com essa, um elemento X com uma massa A1 e um número atômico Z1, e um outro elemento Y com uma massa atômica A2 e um número atômico Z2. O que acontece? Esses dois elementos, sendo eles isótopos, o que vamos verificar é que o número atômico de um vai ser igual ao número atômico do 2, ou seja, os elementos eles vão possuir o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de eletrões e o mesmo número de prótons. Então, um exemplo seria um elemento parecido com esse. Por exemplo, nós temos o carbono 6, 12 e o carbono 6, 14. O que acontece? Esses dois elementos químicos, basicamente, eles apresentam o mesmo número atômico. Nós podemos verificar que aqui o número atômico deste elemento é 6 e aqui o número atômico do mesmo elemento é 6. Mas, porém, eles diferem na sua massa atômica. Um tem massa atômica 12 e o outro tem massa atômica 14. Então, os elementos isótopos, eles são caracterizados basicamente por apresentar isto em comum, ou seja, o mesmo número atômico. Então, de seguida, nós temos aqui os elementos isóbaros. Os elementos isóbaros são dois ou mais elementos que possuem o mesmo número de massa. Ou seja, são elementos que possuem a mesma massa atômica. Nós sabemos, podemos ter, por exemplo, de forma genérica, um elemento X, A1, Z1, e um outro elemento Y, A2, Z2. Nós sabemos que a massa atômica é o valor que fica aqui na parte de cima. Então, o que é que acontece? Nos elementos isóbaros, basicamente a massa atômica de um elemento é igual à massa atômica do segundo elemento. Eles apresentam o mesmo número de massa, ou seja, o mesmo número atômico, mesmo que sejam elementos químicos diferentes, conforme o exemplo que nós temos aqui embaixo, né? Nós podemos ter, por exemplo, o K, que neste caso é o potássio, com uma massa de 40 e um número atômico 19. E podemos ter o cálcio com uma massa de 40 e um número atômico 20. O que acontece? Nós estamos perante dois elementos químicos diferentes. Por quê? Porque eles têm números atômicos diferentes. Então, o que acontece? Esses dois elementos químicos, eles apresentam algo em comum, que é basicamente a sua massa atômica. Ou seja, o valor que nós temos aqui em cima de um é igual ao valor que nós temos do outro. Eles possuem o mesmo número de massa, 40, 40, apesar de serem elementos químicos diferentes. Um é o potássio, o outro é o cálcio. E, por fim, nós temos os elementos isótonos. Os elementos isótonos são elementos que apresentam em comum o mesmo número de neutrões. Mais uma vez, os elementos isótonos são aqueles que apresentam o mesmo número de neutrões. Se calhar a questão é, aonde é que ficam os eletrões? Porque na forma genérica, o professor só nos mostrou como é que nós podemos identificar o número de massa e o número atômico. Bom, o número de neutrões nós podemos identificá-lo a partir da nossa fórmula. Recordam? Esta fórmula aqui, que dizia que A é igual a Z mais N. Nós dissemos que este N aqui, ele refere-se ao nosso número de neutrões. Então, se nós quisermos descobrir o número de neutrões, nada mais é que pegar na massa atômica e subtrair no número atômico. Então, esta aqui é que é a fórmula que nós vamos usar para achar o número de neutrões. Ou seja, um elemento isótono é aquele que apresenta o mesmo número de neutrões. Nós podemos ter como um exemplo um elemento, por exemplo, X, com um número atômico aqui, por exemplo, 67 e um número atômico 31. E um elemento Y com um número atômico 30 e uma massa atômica 66. Então, se nós quisermos verificar se esses dois